Oi, turma. Bom dia. Tudo bem? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, né? Se cuidando e cuidando dos seus, todos em casa, para que logo, logo a gente possa retornar e passar a ter os nossos encontros presenciais tão calorosos e maravilhosos que são, tá? Antes de iniciar, galera, o nosso conteúdo de hoje, vamos revisar, né, o nosso encontro virtual da semana passada, do nosso sábado passado. Nós falamos no nosso encontro da semana passada sobre entrevista de emprego. Então, no encontro, a gente falou sobre como nós devemos nos preparar para a entrevista de emprego. Então, eu trouxe a importância do marketing pessoal, de reconhecer quais são as nossas habilidades, quais são as nossas competências, de observar, prestar atenção à nossa linguagem corporal, à nossa postura, a importância da gente estar sempre buscando se conhecer cada vez mais, esse exercício do autoconhecimento, falamos das questões de vestimenta, falamos das principais perguntas. Hoje, inclusive, nós vamos também reforçar essa questão das perguntas que podem surgir numa entrevista de emprego, tá? Então, basicamente foi isso o nosso conteúdo do sábado passado. Hoje, então, vamos falar sobre técnicas de questionamentos, tá? Então, vamos lá. Técnicas de questionamento. Esse conteúdo é para falar como são as perguntas, né, numa entrevista de emprego. Lá no encontro do sábado passado, vocês viram quais são os tipos de entrevistas de emprego, né? A gente falou sobre entrevistas por telefone, as entrevistas em grupo, coletivas, as entrevistas individuais, as entrevistas realizadas por psicólogos, as entrevistas realizadas pelos próprios proprietários, né, pelos empresários, entrevistas realizadas por gerentes, enfim. Conhecemos esses tipos, tá? Hoje falaremos, então, da questão de como são essas perguntas, tá? Que elas são diretas ou abertas. Diferenciando elas, as diretas é aquela em que o entrevistador ele quer levantar alguns pontos específicos, tá? Então, a pergunta, ela é bem direcionada, né? Ela é mais objetiva, ela tem um direcionamento específico. Então, o que é um exemplo de uma pergunta direta, tá? Por favor, confirme os seus dados pessoais, seu estado civil, sua idade, seu endereço. Então, veja que é bem específico. Eu não posso ir muito além disso. Foi perguntado a minha idade, eu vou responder a minha idade. Foi perguntado para mim o meu endereço, eu vou responder o meu endereço. Então, é algo que é direcionado, tá? Então, tá aí um exemplo. Cuidado, galera, nas perguntas diretas, que já são mais específicas, tá? Com o seguinte, vocês não ficarem muito na defensiva, porque isso pode mostrar um certo receio, né? E não é visto positivamente. Perguntas abertas é aquela em que o entrevistador, né, esse recrutador, ele realmente quer que você fale um pouco mais, que você seja um pouco mais detalhista, tá? Então, um exemplo de uma pergunta aberta é, por exemplo, eu questionar vocês do seguinte: quais as principais atividades que você realizava na sua última experiência de emprego, tá? Então, a pessoa, ela precisa ser um pouco mais detalhada, ela precisa falar, né, de suas atividades, das suas tarefas, daquilo que você desempenhava. Então, é uma resposta que é um pouco mais longa, tá? E mais detalhada. Seja qual for o tipo de pergunta ou entrevista adotada pelo seu recrutador, esteja disponível e interessado em qualquer etapa do seu processo seletivo. E aí eu trouxe mais aqui algumas perguntas, né, que vocês podem estar vivenciando em entrevistas de emprego, tá? No encontro passado eu deixei 5 para vocês, né, que vocês precisavam se posicionar diante daquelas perguntas, tá? Que são perguntas também realizadas em entrevistas de emprego, e aqui eu trouxe mais algumas, tá?
Então, porque você quer trabalhar aqui nesta empresa, o que mais lhe interessa no cargo que oferecemos, porque você está deixando ou deixou o outro emprego, né? Quanto você gostaria de ganhar, então assim, qual que é a sua pretensão salarial. Então é interessante, inclusive, numa pergunta sobre questões de salário, que você mostre para o recrutador que você está disposto a negociar. Então é interessante que você sempre dê um intervalo de valor. Então, suponhamos, é um cargo, desculpa, é uma vaga, tá? Para uma empresa da área de advocacia, mas ele está buscando um auxiliar administrativo, ok? No auxiliar administrativo, ele recebe entre um salário mínimo mais ou menos aí R$ 1.500, tá? Então, salário mínimo até 1.500. Então, se ele te fizer uma pergunta, qual a sua pretensão salarial? Quanto você gostaria de ganhar? Né? Você vai responder entre o salário mínimo e R$ 1.500 e estou aberto à negociação. Estou disponível para que a gente possa negociar, tá? Porque aí você se mostra que já é uma pessoa flexível, que é uma pessoa que está interessada, que está disponível e quer fazer negociações para que ambos saiam satisfeitos, né? Então, quais são as suas habilidades, como está o seu nível de conhecimento, e aí aqui é o seu conhecimento técnico da área, por exemplo, tá? Quais são os seus pontos a desenvolver, os seus pontos de melhoria, por que a empresa deve lhe contratar, quais são as suas expectativas, né? Seus planos futuros, qual o seu diferencial para a nossa empresa. Aqui, essa pergunta, por exemplo, do diferencial, é um grande momento para você reforçar o seu marketing pessoal, para você trazer aqui, né, quais são as suas habilidades, suas competências, suas qualidades, seus pontos positivos. É o momento de você valorizar o profissional que você é. E aí, gente, nesse capítulo de técnicas de questionamento, eu acho ele assim super interessante, porque ele destina no conteúdo indicadores que são de aprovação e indicadores que são de reprovação em processos seletivos. Então, quando ele sinaliza esses indicadores, ele já traz para vocês mais dicas que são importantíssimas para o momento em que nós estamos buscando a nossa primeira experiência ou a continuidade no mercado de trabalho, tá? Então, vamos lá. Indicadores de aprovação. Demonstrar reais qualificações e experiências que de fato você possui. Demonstrar o efetivo interesse pela empresa, pelo cargo, tá? Demonstrou ser uma pessoa positiva, bem-humorada, foi coerente durante todo o processo. Não, então, assim, coerente é você ser verdadeiro, né? É você ser autêntico, tá? Você não manipulou, você não mentiu, você foi pontual, você mostrou-se aberto e interessado em todas as etapas, possui a apresentação adequada para o cargo, né? Então, o que é essa apresentação? É o cumprimento dos requisitos da vaga, é a minha vestimenta, é a minha postura, é a minha comunicação. Tudo isso entra numa apresentação que é adequada. Teve um comportamento ético por onde você passou, né? Ao longo das suas experiências. Você demonstrou ser um profissional de valor. Então, você trouxe a importância dos valores, dos princípios, da nossa conduta ética, tá? Mostrou ser leal com seus antigos amigos e empregadores. Ou seja, você não é aquele tipo de pessoa que chega na entrevista de emprego e fala mal, né? Do seu chefe anterior, da sua empresa anterior, tá? Apresentou referências, tornando os contatos ainda mais fáceis e, de fato, né, apresentou referências que fizeram bons elogios, né, do seu profissionalismo, tá? E aí, indicadores de reprovação é mostrar, tá? Logo ao primeiro momento, preocupação com remuneração. Ou, se vier aquele questionamento da pretensão salarial, você disse, eu quero receber 1.500. Né? Não se mostrou ali disposto para negociar. E aí a vaga só oferece um salário mínimo. Consequentemente,
se você está mostrando o tempo todo essa certeza de que o seu valor é R$ 1.500, que você não vai negociar, provavelmente você o quê? Vai ser desclassificado, vai ser reprovado, né, dessa seleção, tá? Então, possui qualificações muito acima ou muito abaixo do esperado pelos requisitos exigidos lá no cargo, na vaga. Morar longe, às vezes, pode ser também, né, um índice aí de reprovação, porque existem empresas que elas querem pessoas que morem próximo ali da região, tá? Isso, inclusive, é um contexto, assim, muito presente em indústrias e fábricas, tá? Porque ficam relativamente distantes das cidades, certo? E aí eles preferem ter pessoas que estejam ali naquela região, que estejam mais próximo, tá? Então, isso pode ser um indicador de reprovação. Então, não tratou as pessoas que você viu de outros setores quando chegou para a entrevista de um modo educado e respeitável, tá? Não apresentou muito bem as suas qualificações, as suas qualidades, as suas competências. Demonstrou ser uma pessoa mal-humorada, uma pessoa muito indecisa, inclusive indecisão em relação à vaga, ou à empresa, ou à proposta apresentada, tá? Manipulou, mentiu, inspirou desconfiança durante a entrevista, pelo fato de que algumas informações podem não ter batido ali, podem não ter sido coerentes, e aí foi perceptível isso pelo entrevistador, soa como indicador de reprovação, né? Não teve um bom comportamento ético por onde passou, é o momento aqui que você foi lá na entrevista e falou mal da empresa, falou mal do chefe anterior, isso é visto negativamente, é indicador de reprovação. Pareceu desinformado sobre a empresa para a qual estava se candidatando, também é um outro indicador de reprovação, tá? Galera, eu quero que vocês, por favor, façam ao longo dessa semana aí a atividade do capítulo 12 no caderno de exercícios de vocês, a página 51, tá? Faz essa atividade, lá tem alguns questionamentos, e diante desses questionamentos, como vocês se posicionariam, né? O que é que vocês fariam? O que é que vocês sentem, certo? Diante dos questionamentos, que reação você vai ter? Você fica inseguro? Você tem medo? Tá? Ou você já consegue responder tranquilo, de forma natural? Então, conta para mim lá, através desse exercício, certo? Portanto, hoje, o que nós aprendemos, o que nós vimos foi a questão das perguntas mais frequentes. Mais uma vez, eu trouxe aí perguntas para vocês, tá? E conhecemos os indicadores de aprovação e reprovação nos processos seletivos para a conquista aí do nosso emprego. Então, espero por vocês no próximo encontro, onde a gente vai aí dar continuidade a essas discussões acerca de entrevistas, de processos seletivos, para estarmos aí no mercado de trabalho, tá? Muito obrigada. Hashtag fique em casa. Estou morrendo de saudades. Espero que logo, logo nós podemos aí estar juntos mais uma vez, tá? Beijo, galera. Tchau, tchau.